resolvi conhecer o mundo, eu resolvi conhecer aquilo que o mundo oferece. Com 15 para 16 anos abandonei a igreja, abandonei os caminhos do Senhor e perambulei pelos caminhos do mundo. Dia 9 de janeiro de 1984, eu tive um encontro com Jesus Cristo que mudou a minha vida, que mudou a minha história, e desde então tenho permanecido nos caminhos, na casa e na presença do Senhor. Aleluia. Ministerialmente iniciei esta caminhada em 1987 e desde então tenho estado envolvido tanto com o ministério pastoral quanto com o ministério de ensino, ministrando, ensinando teologia, treinando pastores, treinando missionários. Mas há alguns dias, alguns meses atrás, eu comecei a me sentir incomodado, olhando para trás, olhando para o passado, olhando para esses longos anos de caminhada com Deus. Eu comecei a me sentir vazio, eu comecei a me sentir triste, eu comecei a me sentir entediado, eu comecei a me sentir enjoado com aquilo que eu vinha vivendo. E eu descobri que aquela vida com abundância que o Senhor Jesus Cristo prometeu a mim e a você, ela não tem sido vivida pela grande maioria dos crentes hoje, incluindo-se aqui os pastores. Nós vivemos uma vida de ritualismo, de rotina, mas nós não temos verdadeiramente andado com Deus e privado essa intimidade que Deus nos propõe. O nosso mundo é o mundo de Marta, e o mundo para o qual o Senhor nos chama é o mundo de Maria. Vamos ler o texto. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Lucas capítulo 10, repetindo, Lucas 10, 38 a 42. Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus. Há um livro interessantíssimo, já li 2 vezes, chamado Caçadores de Deus. E o autor deste livro, ele diz: os caçadores de Deus têm muita coisa em comum. Primeiramente, eles não estão interessados em se acamparem ao redor de verdades conhecidas por todos. Ao contrário, estão sempre atrás da doce presença do Todo-Poderoso. Sua busca pode causar espanto à igreja, mas geralmente os transporta de lugares áridos até o lugar que o Senhor está. Se você é um caçador de Deus, você não se contentará em simplesmente seguir as trilhas de Deus. Você as seguirá até que aprenda, que capture a sua presença. Então me teme e continua. A diferença entre a verdade de Deus e a revelação de Deus é muito simples. A verdade é onde Deus esteve, a revelação é onde Deus está. A verdade são as trilhas de Deus, seu rastro, sua trajetória, mas nos leva aonde? Conduz-nos a Ele. Talvez muitas pessoas fiquem satisfeitas se souberem onde Deus está, mas os verdadeiros caçadores de Deus não se contentam em somente estudar seu rastro ou suas verdades. Eles querem conhecê-lo, querem saber onde Ele está e o que Ele está fazendo agora. O desejo de preservar os momentos de profunda comunhão vividos com Deus me faz sentir a mesma frustração sentida por Jacó.
se um dia eu colocar as minhas mãos nele, nunca mais vou soltá-lo. Eu cansei do jogo de igreja. Eu cansei de ser crente. Eu cansei dessa vidinha medíocre que a maioria dos crentes, eu repito, tem vivido dentro das igrejas ditas cristãs e ditas evangélicas. Eu cansei de vir quarta, sábado, domingo pela manhã, domingo à noite ao templo, fazer as mesmas coisas e ouvir as mesmas coisas e entrar do mesmo jeito e sair da mesma maneira que eu entrei. Eu cansei disso. E eu comecei a lutar com Deus e perguntar para Deus: Deus, há algo além disso? Porque se é isso apenas, eu desisto, eu não quero mais. Eu quero alguma coisa a mais. Então, numa manhã, quando eu estava no meu escritório, orando, Deus me conduziu a esse texto. E eu quero compartilhar contigo nessa noite aquilo que Deus falou comigo, aquilo que Deus compartilhou com o meu coração. Lá na igreja, em Foz do Iguaçu, onde eu pastoreio, eu compartilhei essa mensagem. E eu quero compartilhar contigo também. Nós vamos ver aqui dois personagens absolutamente impressionantes, Marta e Maria. Quem é Marta? Marta, o próprio nome já promete, já sugere algo imponente, grande, belo. Esse nome Marta vem do grego, quer dizer senhora. Eu gosto muito de Marta. Eu sou impressionado por essa mulher. Marta é uma crente convicta. Marta sabe o que crê. A fé de muitos crentes, de muitas pessoas da igreja é uma fé vacilante. Não tem uma sólida base bíblica. Ele crê nos milagres, ele crê nas bênçãos, ele crê no pastor, no apóstolo, no bispo, no missionário, no nome da igreja. Mas Marta sabe em quem ela crê. A sua fé é bíblica e é solidamente alicerçada na presença e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é uma coisa infantil, é uma coisa madura. Ela sabe o que crê e ela sabe por que ela crê. Ela é uma mulher que é capaz de explicar a sua fé. A sua fé, eu repito, não é vacilante, é estável, é madura. Ela foi forjada, ela foi burilada, ela foi trabalhada ao longo dos anos e das experiências que ela teve com Jesus Cristo. Ela é uma crente fiel. Ela possui uma fé incondicional. Não importa o que acontecer, eu sirvo ao Senhor. Uma fé que não é e não foi abalada por circunstâncias adversas. Ela perdeu talvez o seu bem mais precioso, seu irmão Lázaro. E quando Jesus chega próximo a ela, ela diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela diz uma coisa que me impressiona: mas também sei que mesmo agora, tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Isso é fé, isso é certeza, isso é convicção. Marta é uma crente responsável. Ela tem um ministério e ela cumpre o seu ministério integralmente. Ela é zelosa, ela é dedicada. Qual é o ministério de Marta? É cuidar de Jesus. Ela hospeda Jesus na sua casa. Ela arruma o quarto onde Jesus dorme à noite. Eu quero me permitir crer que as roupas que o Senhor usava, era Marta quem cuidava delas. Ela preparava a comida com a qual Jesus e os seus discípulos seriam alimentados. E mais alguns penetras que apareciam ali, que andavam seguindo o mestre. E ela faz isso com muita dedicação. Nós precisamos de Martas nas igrejas hoje. Quando há pouco compromisso, quando há pouca fidelidade, nós precisamos de mulheres assim. É uma mulher que tem um desejo de ser usada por Deus, e ela se disponibiliza, e ela permite que o Senhor a use. E há algo mais que me impressiona em Marta.
Ela é uma mulher que exerce liderança. Sabe o que o texto diz aqui? E certa mulher, chamada Marta, hospedou a Jesus em sua casa. Note bem, o texto não diz casa de Lázaro, diz a casa de Marta. Uma sociedade, um mundo machista, ela quebra paradigmas e ela se sobressai. Numa sociedade onde a mulher não tem valor algum, ela se destaca no meio das demais pessoas, não das demais mulheres, mas das pessoas como um todo. E Lucas, ele diz, Jesus foi para a casa de Marta, uma mulher chamada Marta. Não era Lázaro, seus pais provavelmente haviam morrido. O chefe natural da casa seria Lázaro, mas é Marta que exerce a liderança. Ela não é uma mulher medíocre, ela conquistou o seu espaço e ela recebeu o reconhecimento da sua sociedade, do mundo que a cerca. Isso é altamente positivo, isso é necessário. Agora, quando eu olho para o mundo de Marta, esta é a Marta, eu quero olhar um pouquinho para o mundo de Marta. O que eu vejo? Eu vejo um mundo extremamente pragmático. Marta resolve as coisas de maneira muito ágil. É uma mulher que vê mais soluções do que problemas. Existe gente tão pessimista nesse mundo, vive enxergando problemas, dificuldades, crises. Marta, ela vê soluções e ela aplica soluções. A ênfase de Marta recai no fazer. Ela cozinha, ela lava, ela limpa, ela organiza. Provavelmente uma casa grande, uma família abastada, e ela cuida de tudo. E há muitas Martas na igreja que vão aos cultos, que visitam, que evangelizam, que aconselham, que participam de reuniões. E é um mundo altamente eficaz, é um mundo que produz resultados. Mas há algo negativo nisso tudo, queridos. É um mundo quase profissional. Ele é muito organizado. Eu vou dizer algo aqui, mas antes de dizer, eu quero lembrá-los que eu sou batista independente de berço. Mas o mundo de Marta é um mundo muito batista, muito certinho, muito quadradinho, muito ajeitadinho. Tudo no seu devido lugar. É assim e deve continuar assim. Precisa continuar assim. É organizado, mas é mecânico. É comprometido, é responsável, mas não tem entusiasmo. No mundo de Marta, perde-se a paixão. No mundo de Marta, nós sabemos as coisas, nós sabemos que Deus está conosco, nós sabemos que podemos contar com Deus na nossa vida. Mas a paixão, o ardor, a fome são levadas pelo tempo e pelo serviço. E nós deixamos de nos impressionar com a presença e com o agir de Deus. Nós nos acostumamos com Deus e perdemos a intimidade. O mundo de Marta é um mundo de preocupações. Preocupação com o que fazer. Preocupação com quem vai fazer. Preocupação com a Maria, que não está fazendo nada. Ô Senhor, eu estou aqui me arrebentando de trabalhar. Eu estou fazendo tudo que eu posso. A Maria ali parada, sentada. É assim o mundo de Marta. Preocupação com os resultados. As coisas têm que acontecer. A igreja tem que ficar cheia. Nós precisamos encher as cadeiras. Nós precisamos ampliar o salão. Nós precisamos fazer. E precisa preocupação com os resultados. Preocupação com o que os outros dirão. Preocupação com cronogramas e com organogramas. É um mundo de agitação, de ansiedade. E eu diria que é um mundo de ativismo religioso e ministerial. E tem muito pastor vivendo nesse mundo. Eu vivi 23 anos no mundo de Marta. Peguei igrejas pequenas. Pastorei uma igreja numa cidade, num lugar que tinha 1.500 moradores. Cunhaporã, uma metrópole, uma grande cidade. Eu pastorei Novo Sarandi, tinha 1.500 moradores. E eu comecei a trabalhar,
E comecei a visitar, e comecei a evangelizar. E eu fazia tudo certinho, muito martisticamente falando. E logo nós tínhamos uma igreja com quase 130 membros, num lugar que tem 1.500 moradores. E com 30 anos eu estava num cardiologista arrebentado. Ele olhou para mim, me analisou e disse assim: rapaz, você está com um pé e meio na cova. Ativismo, correria, preocupação com resultados. Mas o texto não tem só um personagem, não tem só Marta. O texto tem Maria. Presta atenção, quem é Maria? Maria é uma crente convicta. Maria sabe no que crê. A sua fé é sólida. Peraí, pastor, eu já ouvi isso. Sim, você já ouviu. Maria sabe o porquê crê, ela é capaz de explicar a sua fé. Não é uma fé vacilante, é uma fé madura, é uma fé estável. Maria é uma crente fiel. Ela serve ao Senhor com dedicação, ela é fiel ao Senhor. Ela possui uma fé incondicional. Fé essa que não é abalada por circunstâncias adversas. Quando o irmão dela, Lázaro, morre, o que ela faz quando chega diante de Jesus? Exatamente o mesmo que Marta havia feito. Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo, não é algumas coisas, tudo quanto pedires a Deus, Deus te considerar. Ela é uma crente responsável, ela tem um ministério e ela cumpre zelosa e integralmente o seu ministério. Até aqui, Marta e Maria andaram juntas, eram muito parecidas, mas Marta para por aqui, Maria vai além. Maria, ela não tem apenas o desejo de ser usada por Deus, ela tem o desejo de conhecer a Jesus. Ser usada é um detalhe, ela quer conhecer, ela deseja intensamente conhecer ao Senhor, por isso ela se senta aos pés de Jesus e fica ali apaixonadamente contemplando o rosto de Jesus, contemplando a face de Jesus, olhando os olhos do Senhor. É impressionante, Maria, sempre que ela é vista na Bíblia, ela é vista aos pés do Senhor. Aqui nesse texto, Jesus está ensinando, ela está sentada aos pés do Senhor. Na hora do desespero, da angústia, quando Lázaro morre, ela se lança. Marta chega ao Senhor e fala com ele. Maria chega ao Senhor e lança-se aos seus pés. E depois a outra passagem, quando ela quebra aquele vaso de alabastro, na adoração, ela está prostrada aos pés do Senhor. Maria é uma mulher que sempre é vista aos pés do Senhor. O que mais importa para Maria é estar na presença do Senhor, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Marta conhece os ensinos, conhece a doutrina. Maria conhece Jesus. Marta conhece a palavra. Maria reconhece a voz. Marta faz e fala. Maria ouve. Enquanto Martas falam com Deus, Marias ouvem a Deus. E na oração, meus queridos, isso faz toda a diferença. Martas usam a oração de forma pragmática. Elas querem respostas. Deus, eu preciso, eu quero, Deus me fala, Deus me revela, Deus... É essa a oração, elas querem respostas. Marias usam oração para manter comunhão. Elas falam, mas elas também ouvem. E elas ouvem muito mais do que falam. Por isso, o mundo de Marta é totalmente diferente do mundo de Maria. Marta e Maria vivem em dimensões diferentes de espiritualidade. Ambas são crentes, ambas são fiéis, ambas servem ao Senhor. Mas a dimensão de espiritualidade de Marta e Maria é totalmente diferente. O mundo de Maria permite intimidade, permite a proximidade. Quanto mais perto, melhor. David Wilkerson, ele escreveu um livro chamado Faminto por Mais de Jesus. Fantástico, impressionante. Já li 2 vezes. E é isso que eu quero ser. E é isso que Maria é. É isso que nós somos no mundo de Maria. Famintos por mais de Jesus. É uma fome insaciável.
Você já esteve apaixonado por alguém? Você já esteve apaixonada por alguém? Quem é que já esteve apaixonado? Levante sua mão, eu quero ver quem já foi apaixonado. Algumas mãos foram tão tímidas, desconfio eu, que ainda estão apaixonadas, né? Quando se está apaixonado, você respira o objeto do seu amor, da sua paixão, 24 horas por dia. É o primeiro pensamento ao levantar, é o último ao adormecer. Vira poeta, vira romântico, meio bobo às vezes, sonha, viaja, quer estar perto, quer estar junto, quer sentir a presença, quer olhar os olhos, quer tocar. Queridos, o dia que nós estivermos apaixonados dessa forma por Jesus, nada nem ninguém poderá nos separar do Senhor. O grande problema é que o nosso amor não é um amor apaixonado, é um amor racional, é um amor intelectualizado, teologizado. Não é um amor prático, não é um amor apaixonado. Nós cantamos aqui nessa noite, não importa o que vão pensar de mim. Eu quero a Deus. Eu quero a Deus. Ah, mas se nós fizermos muito barulho, o que os vizinhos vão pensar? Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus na minha vida. Amém. Aleluia. É assim que Marta, ela está toda preocupada. O que os discípulos vão dizer? Maria não está preocupada nem com o que Marta pensa. Ela quer estar com Jesus. Não importa o que Marta vai pensar de mim, eu quero é Deus na minha vida. E os discípulos, sei lá, não me importa, eu quero é Jesus na minha vida. E Lázaro, sei lá, se morrer Jesus ressuscita, dá um jeito, eu quero é Jesus na minha vida. Nós vivemos sem Marta, nós vivemos sem Lázaro, nós vivemos sem igreja, mas nós não vivemos sem Jesus. Maria descobriu isso. Maria descobriu essa verdade. Ela podia viver sem ninguém, desde que ela tivesse Jesus, porque aí ela teria tudo. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos ter. Quando se está no mundo de Maria, nós vemos Deus como Pai, não apenas como Senhor. Quando você vê Deus como Senhor, esta visão de Deus impõe limites, uma distância respeitosa, formalidade. Sabe como é que é a oração desses crentes que vivem no mundo de Marta? Deus onipotente, soberano Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E aí eles começam a viajar pela Bíblia, e eu acredito que Deus lá nos céus dá uma viradinha para o canto assim, e tapa os dois ouvidos, porque Deus não suporta esse tipo de formalidade. Há um grande pregador no Brasil, ele foi num evento em Curitiba, na Praça 15 de Novembro, e ele chegou atrasado, e quando ele estava subindo no palco, deram a palavra para ele, para fazer uma oração. Ele disse, aproveitar que o fulano está chegando aqui, vem aqui orar. E ele gosta dessas orações pomposas, mas ele estava constrangido pelo atraso, e já chegou pego de surpresa, e ele engrossa sua voz, dá uma ajeitada na gravata, porque o pastor vai pregar sem gravata, coisa feia. Aí ele dá uma ajeitada na gravata, assim, que é indumentária obrigatória do pastor, né? Dá uma ajeitada assim, diz, oremos. Poderano e saboroso Deus. E a oração dele teve que acabar por aqui. O povo começou a rir e perdeu toda a reverência com a oração do homem. Tadinho dele. Mas é assim. Agora, quando eu vejo Deus como Pai, Pai fala de intimidade, fala de colo, fala de afago, fala de carinho. Quando eu penso em Pai, e 46 anos de idade, eu ainda deito a cabeça no colo do meu pai, ainda peço abraço, ainda cobro beijos do meu pai. E quando eu penso em Deus, sabe o que eu quero? Quando eu penso em Deus como Pai,
Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência. Eu sou teólogo demais, eu sou formal demais, eu sou ritualista demais. E acreditar em ti, mas às vezes sou levado. Eu quero ser grande, eu quero crescer, eu quero ser reconhecido. Quem tem que ser reconhecido é Jesus. Pela vontade de crescer, torno-me independente. Eu me torno Marta, mas o Senhor me convida para ser Maria, para estar aos pés dele. Com o Pai eu converso. Eu tinha uma colega de seminário, a Tânia. Ela entendia tudo de Deus, eu entendia um monte de teologia. Eu fui um aluno brilhante, esforçado, dedicado e conseguia boas notas. Orador da turma. Sabia tudo de teologia, pelo menos pensava, sabia. Depois com o tempo fui descobrir que eu sabia muita coisa. E a Tânia era aquela aluna assim, sofrível. Mas ela conhecia uma coisa que eu não conhecia. Ela fazia uma oração na capela, nos momentos devocionais. E ela dizia assim, sabe Deus? Sabe, paizinho? E um dia eu cutuquei ela e disse, Tânia, Deus é onipotente, Deus sabe tudo. E ela olhou para mim e disse, tu não sabe nada. E ela tinha toda a razão, eu descobri isso muito tempo depois. Sabe, pai? É claro que Deus sabe! Gritava eu. Mas ela continuava dizendo, sabe, pai? E o Senhor continuava olhando para ele e dizia, conta, filha, eu quero ouvir. Diga. É assim, esse é o mundo de Maria. Quando eu vejo Deus como pai, eu compartilho segredos. Meu filho Jonathan, 18 anos, estava no seu primeiro relacionamento, seu primeiro namoro, e uma noite as coisas não aconteceram exatamente como ele esperava, e uma conversa, algumas revelações, e ele chegou em casa às 11h30 da noite, ele estava sentado no sofá, e eu olhei para o rosto dele, eu vi que ele estava assim, muito abatido. Eu disse, filho, o que foi? Estava sentado no sofá e imediatamente desliguei a televisão. E ele veio e sentou ao meu lado e disse, senta aqui no colo do pai. Ele colocou a cabeça no meu colo, quase maior do que eu. Colocou a cabeça no meu colo, eu comecei a acariciar seu cabelo e começou a chorar. Eu deixei ele chorar um pouco. Como Deus faz comigo. Como Deus quer fazer com você. E depois disse, filho, o que está te perturbando? E ele começou a compartilhar os seus segredos, a sua intimidade. E aquilo que ele contou doeu meu coração ficou pequenininho, ficou apertadinho. E eu começo a pensar que o coração de Deus fica assim quando eu choro aos seus pés, quando eu compartilho os meus segredos, a minha intimidade, quando eu coloco para fora os meus temores, os meus medos, quando eu falo para Ele dos meus sonhos. E sabe o que é interessante? É que assim como eu fiz com meu filho, Deus faz comigo, com você. Deus nos consola, Deus nos acaricia. Não é aquele Deus lá em cima na teologia. Eu sou apaixonado por teologia, eu dou aula desde 1991. Mas não é o Deus dos teólogos, é o Deus dos filhos, é o Deus de Marias, de homens e mulheres que buscam intimidade. Para de se comunicar com Deus como você faz com o prefeito da cidade, com o delegado, com o deputado, sei lá com quem mais. Você está conversando com o seu pai, com aquele pai amoroso, mesmo que alguns modelos de pais sejam falhos, o nosso Pai, Ele é perfeito e Ele nos ouve sempre. Quando eu vejo Deus como Pai, como Maria via, a ênfase não recai no fazer, recai no estar. Eu me esqueço de fazer, porque eu quero estar. Eu fazia visita 4 dias por semana, vivia correndo, reuniões. Nós temos a igreja sede, 3 grupos de comunhão. Eu estava nos 3 grupos, sempre pregando. Para aí, eu não quero isso, eu quero é Pai. A igreja sobrevive muito bem sem mim. Estou há 9 dias fora
10º dia hoje fora de casa, fora de Foz do Iguaçu. E quando eu liguei assim, eu quase fiquei preocupado. Os cultos foram uma bênção e a igreja está sobrevivendo à tua ausência. A igreja sobrevive sem mim, não sobrevive sem Jesus. Eu disse, vou repetir, eu sobrevivo sem igreja. Nos países muçulmanos, na China comunista, não pode ter igreja organizada, oficial, de portas abertas, com endereço definido. E o povo lá vive sem igreja, mas não vive sem Jesus. A ênfase recai no estar. Eu quero andar. Eu quero olhar nos olhos. Eu quero ouvir pessoalmente a voz. No mundo de Marta nós perdemos a capacidade. Nós ouvimos Deus através do pastor. O pastor ouve Deus e ele dá o recado de Deus. E nós ainda usamos, pastor? Essa expressão, agora nós vamos ouvir o recado de Deus. Deus não quer te mandar recado. Deus quer falar ao teu coração. No mundo de Marta você recebe recado. No mundo de Maria você senta e ouve a voz de Deus. Conhecer a mente de Deus, saber o que Deus pensa, ter a mente de Cristo. Conhecer o coração de Deus, saber o que o Deus sente, sentir a mesma coisa. O meu coração precisa bater no ritmo do coração de Deus. A pulsação do meu coração deve ser coordenada pelo bater do coração de Deus. Eu preciso amar o que Deus ama. Eu preciso abominar o que Deus abomina. Eu preciso chorar pelo que fere o coração de Deus. Eu preciso aprender a contemplar a face, a sentar e sentir o coração de Deus pulsando no meu coração. O mundo de Maria permite extravagâncias. O mundo de Marta é certinha, batista, independente, até a alma e até embaixo d'água. Eu amo a minha denominação, mas é uma denominação tão certinha, tão quadradinha, que às vezes eu digo, Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse meio ainda? E eu descobri, quando Deus ministrou isso, que eu não sou servo da denominação, eu sou filho do Pai. Eu tenho que andar com Ele. Glória a Deus. Maria, um dia ela pega o vaso de alabastro. O vaso de alabastro era um vaso feito de um material caríssimo. E além do vaso ser caro, o perfume, o unguento que tinha lá dentro também era caro. O vaso valia muito e o perfume valia 300 denários. Sabe o que é isso? É um ano, aproximadamente um ano de salário de um trabalhador braçal não qualificado. Sabe o que Maria faz? Ela quebra. Sabe por quê? Porque quando você entra no mundo de Maria não tem volta. Não vai juntar os cacos do tradicionalismo, do ritualismo. Você quebra para não voltar mais de onde você saiu. Você quer permanecer na presença do Senhor. Quem vive no mundo de Marta não entende a extravagância. Censura como os discípulos censuraram. Mas quem vive no mundo de Maria faz qualquer extravagância pelo Senhor. E o que vão pensar? Estou nem aí se o Senhor recebe, amém. Aleluia. Aleluia. É assim que acontecem as coisas no mundo de Maria. Quem vive no mundo de Marta pode ter alguns vislumbres do mundo de Maria. É aquele culto abençoado, quando a presença de Deus é sensível. As Martas da igreja chegam a chorar e elas vibram, mas no outro culto elas estão todas certinhas. Sejam essas Martas do sexo masculino ou feminino, não importa, estão tudo certinho, se recompõem e voltam a ser matistas ou qualquer outra coisa que sejam. Mas no mundo de Maria, elas vivem na presença de Deus e elas não conseguem mais voltar para o mundo de Marta. A extravagância é um gesto incompreendido pelos homens, mas é um gesto de profundo amor. E Jesus recebe. É uma extravagância que é recebida pelo Cristo que é alvo deste amor.
E Ele espera não apenas da Maria da Bíblia, Ele espera que as Marias de hoje tenham coragem de ser extravagantes na presença do Senhor. Pastor, nossa igreja não é multidão, aleluia. Estou nem aí. Eu tenho um amigo que é pastor batista independente até a alma. É um querido amigo, é o meu melhor amigo. Eu tenho 3 irmãs. 3. Não é 13, não, é 3. Eu não tenho nenhum irmão. Então eu escolhi um irmão para mim. E esse amigo, colega de ministério, pastor, mas acima de tudo é amigo. E quando eu congreguei com ele, eu fiz isso por 3 anos e meio, às vezes ele se incomodava e dizia assim, Delva, não dá para você dar aleluia, glória a Deus, como todo mundo faz. Eu disse, se todo mundo faz, eu não preciso fazer. Então na hora do louvor, da adoração, aquela coisa gostosa, o povo vibrando e um levanta a mão e diz, aleluia. Eu tinha um colega no seminário, o Bruno, hoje é missionário de Senegal, ele faz assim, esse é que é Deus! Era o jeito dele. E uns dão aleluia e outros dão glória a Deus, e eu faço assim, ó, uhul! Aleluia! Extravagante. E nada batista independente, viu, pastor? Você acha que eu estou preocupado com isso? Você acha que eu vou deixar de dormir hoje à noite naquele quarto abençoado que você preparou para mim? Eu estou nem aí. E se alguém se escandalizar aqui, depois o problema é teu. Resolve aí que eu estou indo embora amanhã de manhã. Mas se é para Jesus, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Amém. Eu espero que não. Eu sei que algumas igrejas da Sibila, assim, esse negócio de bater palma, tô nem aí. É extravagante, se é para Jesus, Ele recebe. Queridos, o mundo de Marta e o mundo de Maria são mundos totalmente distintos. São dimensões de espiritualidade diferentes. Eu tenho a certeza absoluta, foi por isso que Deus me incomodou e que essa mensagem foi mudada nessa noite. E as canções que nós cantamos aqui, elas confirmam isso. O Senhor está te convidando para mudar de mundo, para mudar de dimensão, para sair do mundo de Marta, para deixar de ser aquele crente tão certinho que chega a enojar até Deus, e ser um pouco extravagante, e ser contemplativo, e ser adorador, e ser espontâneo, e ficar aos pés do Senhor. Aleluia. Que mundo você está vivendo? Em que dimensão de espiritualidade você se encontra? Sabemos o que queremos, amém, sabemos. Somos fiéis, glória a Deus, permaneçamos fiéis, queridos. Mas o Senhor quer nos levar muito além disso. Ele quer nos tirar do mundo de Marta e nos introduzir no mundo de Maria. Ele quer nos introduzir a uma vida de comunhão intensa e verdadeira, uma vida de comunhão íntima e constante. Quem você é, Marta ou Maria? Quem você quer ser, Marta ou Maria? Eu não sei quem você é, e eu não sei quem você deseja ser, mas eu sei quem o Senhor quer que você seja. Ele te convida a uma vida de intimidade. Ele te convida a parar de ser crente, de ser batista, para ser filho, para ser íntimo, para ser amigo, para andar junto. Tommy Tenney termina o seu livro dizendo o seguinte: você faz parte desse remanescente inquieto que anseia por um encontro com Deus? Os sintomas são inconfundíveis. Seu vício compulsivo por Deus o deixa cansado de jogos de igreja, de manipulações de homem, de cultos de louvor mecânicos, de ginásticas religiosas ou emocionais que servem apenas como estímulos carnais. Nós estamos procurando artifícios, nós procuramos danças, coreografias e tantas outras coisas para promover o entretenimento. Maria não quer entretenimento, ela quer presença. Ela quer presença. E o desejo dela é que cada encontro com o Senhor seja um verdadeiro encontro com o Senhor. Você sai da sua casa para vir aqui, para ter um encontro com Deus. Agora eu tenho uma notícia triste para te dar, e uma alegre. Se você está vivendo no mundo de Marta
Nem sempre esse encontro acontece. Mas se você vier com o coração de Maria, você vai encontrar o Senhor nesse lugar. Que Deus te abençoe. Saia de onde você está e venha para uma dimensão semelhante àquela que Maria viveu, desfrutou e nos deixou como modelo. Que o Senhor abençoe a sua vida. Amém.